Bom dia, igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Deus te abençoe, sejam muito bem-vindos. Você que está em casa também, que Deus te abençoe, abençoe o seu lar, abençoe sua família, abençoe tudo que é teu, tudo que Deus tem te dado. Em nome de Jesus, vamos orar, vamos ficar de pé, você que pode, aí na sua casa também. Vamos agradecer ao Senhor, vamos entregar a Ele tudo, a direção de tudo que vai acontecer no culto dessa manhã, amém? Querido Deus, nós queremos te louvar, nós queremos bendizer o teu santo nome, nós queremos, ó Pai, te agradecer por termos, ó Deus, a oportunidade, Deus, de juntos adorarmos ao Senhor, mesmo distantes, ó Pai. O Senhor, ó Deus, é aquele que nos ouve, é aquele que recebe, Pai, a adoração do teu povo, e nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, porque todas as circunstâncias, ó Deus, que nos envolvem nesses dias, não nos impede de te adorar, não nos impede, papai, de juntos, ó Pai, agradecermos, entoarmos a ti louvores ao teu nome. Pai, que o Senhor tome a direção de tudo que vai acontecer aqui nessa manhã, que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, possa encher esse lugar, que o Senhor possa vir, ó Deus, sobre nós com alegria, com refrigério, ó Deus, com esperança, meu Pai, em nome de Jesus, com cura, com libertação, que o Senhor possa visitar, Pai, a casa de cada um, ó Deus, nessa manhã, e possa operar, ó Pai, os teus milagres, para que o teu nome seja exaltado e glorificado, Deus, em nome de Jesus. Queremos te louvar, Deus, queremos, ó Deus, te engrandecer na tua casa, queremos, ó Pai, encontrar em ti, ó Pai, as nossas forças, renovar em ti as nossas forças, em nome de Jesus Cristo, Pai. Fica conosco, recebe essa adoração, recebe tudo que viemos aqui te entregar nessa manhã. É no nome do teu Filho Jesus que nós oramos, agradecidos a ti. Amém. Aleluia. Encontro vida, tenho o que necessito, entrego a ti, recebo muito mais. O que importa é sentir teu toque em mim. Teu toque em mim. Cantarei a ti, ó meu rei, adorarei todo o meu ser, pois és o único digno de louvor. Cantarei a ti, ó meu rei, adorarei todo o meu ser, pois és o único digno de louvor. Em tua casa encontro vida, tenho o que necessito, entrego a ti, recebo muito mais. O que importa é sentir teu toque em mim, teu toque em mim. Cantarei
Rei, adorarei com todo o meu ser, pois és o único digno de louvor. Cantarei a ti, ó meu Rei, adorarei com todo o meu ser, pois és o único digno de louvor. Cantarei a ti, ó meu Rei, adorarei com todo o meu ser, pois és o único digno de louvor. Cantarei a ti, ó meu Rei, adorarei com todo o meu ser, pois és o único digno de louvor. Aleluia. Cante sempre ao Senhor. Glória a Deus. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar, Senhor. Oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Pra te adorar, foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado. Senhor, Esse é o desejo do nosso coração, Deus. Estar ao teu lado sempre, Pai. Não há lugar melhor para estarmos, ó Deus. Precisamos, ó Deus. Precisamos entender, ó Pai, que o Senhor é a nossa fonte. Oh Deus, em nome de Jesus, guarda-nos nos teus caminhos, ó Pai. Nós fomos feitos para o teu louvor, aleluia, Jesus. Queremos te adorar sempre, Deus. Mais uma vez, pois para te adorar, pois pra te adorar foi que eu nasci.
aleluia. Que Ele está sempre ao lado dele, aleluia, glória a Deus. Nosso Deus é lindo, amém. Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti.
misericordioso. Em Salmos 31:19, nós temos: como é grande a tua bondade que reservastes para aqueles que te temem, e que à vista dos homens concede àqueles que se refugiam em ti. Deuteronômio 7:9: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Efésios 2:6 e 7: Deus nos ressuscitou com Cristo e com eles nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Esse é o nosso Deus, é um Deus bondoso, Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus que cuida de nós, Ele é um Deus que nos leva aos caminhos verdejantes, é um Deus que nos protege, é um Deus de amor. Esse é o seu Deus. Levante um clamor a esse Deus, glorifique o nome do Senhor e fale a Ele o quanto Ele é bom, o quanto você o ama. O que posso te dar por tudo que tu és? Não temos nada, Senhor, para te dar. Você me libertou e me curou. O que posso te dar? O que posso te dar? Te dou meu louvor, a minha adoração, meu coração. Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Teu amor, teu amor dura pra sempre. Teu amor dura pra sempre. Mais uma vez. Teu amor dura
te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. A palavra está com o pastor. Amém, Deus te abençoe. Pode se sentar, você que está na igreja. Deus te abençoe aí na sua casa, onde você está nos assistindo. Hoje nós cantamos que Deus é bom. Isso é uma verdade que não muda. Isso é uma verdade que não se altera com o tempo, com as situações, com as dificuldades. Deus é bom. Em todo o tempo, Deus é bom. E eu queria ler um versículo. Versículo que fala de uma fonte de alegria, uma fonte de fé, que é a palavra do Senhor. Lá em Salmo 119, versículo 92, fala assim: se a tua lei não tivesse sido o motivo da minha alegria, eu já teria morrido de tanto sofrer. Nunca esquecerei os teus ensinamentos, pois é por meio deles que tens conservado a minha vida. A gente em agosto agora, dia 9/8, a gente vai começar o nosso curso teológico. Nosso curso da Bíblia na ordem cronológica. E a Bíblia fala que a lei do Senhor é uma fonte de alegria. A lei do Senhor é uma fonte que nos conserva a vida. E isso não é questão nem de classe social. Porque um versículo desse muda a vida da gente. A Bíblia fala que grandes homens da história tiveram suas vidas mudadas por um versículo. Lutero foi assim: o justo viverá pela fé. E mudou a vida dele. E ele revolucionou o mundo na época dele. E a Bíblia está falando que a lei do Senhor, ela que nos sustenta, ela que é a nossa fonte de vida, independente das dificuldades. Ele fala assim: se não fosse a lei do Senhor, eu já estava morto de tanto sofrimento. E às vezes você pode estar achando assim: Senhor, eu estou para morrer de tanto sofrimento, minha vida nada está dando certo, só tem dificuldade uma atrás da outra. A palavra de Deus fala que a lei dele é a fonte da nossa vida. Por isso que eu queria te convidar a participar desse nosso estudo bíblico. A gente vai estudar toda a Bíblia. Eu queria te convidar a participar desse culto. Vai ser todo domingo às 18 horas aqui na igreja. Se você não puder vir, você pode assistir da sua casa. A gente também vai transmitir. E a gente vai ter uma lista de alunos, a gente vai ter provinhas, né? Vai ter questionários, para que você fortaleça a sua fé. É muito importante a gente fortalecer a nossa fé na palavra de Deus. Porque aqui a nossa vida vai ter momentos em que a gente vai achar que não tem mais jeito. Vai achar que todas as portas se fecharam. A gente não vai ver mais caminho, mas a palavra de Deus fala assim: a sua lei, o seu mandamento, a sua instrução é a fonte da minha vida. E grandes homens e pequenos homens, ricos e pobres, tiraram a sua vida porque eles não tinham esse entendimento. Não é classe social, não é o dinheiro que traz a alegria, não é o dinheiro que traz a esperança para a nossa vida, é a palavra de Deus. Por isso que a gente vê homens e mulheres ricos se suicidando, e a gente vê pessoas humildes e pobres também se suicidando. Porque faltou uma coisa, faltou a palavra de Deus. Aqui tem a nossa fonte. E eu queria te convidar a participar do nosso curso. Começa dia 9 de agosto. Semana passada eu tinha falado dia 2, mas a gente vai começar dia 9 mesmo de agosto. Amém? Dá tempo de você se preparar, de você arrumar a sua agenda, para que você possa participar desse curso, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e vai criar uma fonte de água viva na sua vida, para que em momentos de sofrimento e de tribulação te fortaleça. Amém? Deus te abençoe. E essa palavra, ela é muito rica, não só na questão do ensino, mas ela abre o nosso entendimento. Porque na palavra de Deus tem todas as fontes
tem todas as águas, tem todas as instruções que nos mantém firme. Os princípios de Deus estão aqui. E a gente vai começar por Gênesis, que é o princípio da Bíblia, é a fé, o embasamento da nossa fé está em Gênesis. Pastor, como assim? Mas eu achava que o embasamento da minha fé estava lá no Novo Testamento, lá com Jesus. Não, o embasamento da nossa fé está em Gênesis, começa em Gênesis, aqui tem a criação. Aqui vai falar as grandes promessas do Messias. Aqui vai falar como Deus criou tudo e todas as coisas. Começa a nossa fé em Gênesis. É o fundamento. São as primeiras coisas. Então a gente vai estudar toda a Bíblia, mas eu vou dar aula de Gênesis. Então a gente vai estudar a criação, como Deus fez. Tem muita coisa que eu tenho certeza que vai quebrar paradigma na sua vida, que vai te dar uma nova perspectiva de fé, de entendimento da palavra de Deus. Então é assim que a gente começa. É assim que a gente começa a ter essa fonte que vai nos suprir em tempos de dificuldade. Não é tendo uma Bíblia em casa aberta no Salmo 91 ou no Salmo 119, mas é estudando a palavra de Deus. Amém? E baseado nesse princípio de fé, de esperança, a Bíblia fala sobre honra a Deus. Em Gênesis tem um princípio de honra. Caim e Abel foram oferecer a Deus um sacrifício. Um foi aceito, o outro não foi. Porque um foi dado de forma que não agradava a Deus. O princípio de honra está de Gênesis a Apocalipse. Então a gente começa agora o nosso tempo de dízimo e oferta aqui na igreja, né? O momento de dízimo e oferta. E a gente precisa entender como que funciona isso. Como que é esse princípio de honra? Pastor, não tem que dar dinheiro toda vez que eu for na igreja? Não. Você não pode dar dinheiro em lugar nenhum. Porque dinheiro está difícil, né, da gente conseguir hoje. Mas honra a Deus você tem que dar todo tempo. E se a gente não entende isso, a gente se fecha nesse momento e fala assim: eu não preciso dar, eu não posso dar. Mas quando a gente entende que é um princípio de honra a Deus, ao nosso Deus, muda as coisas. Porque tem um princípio na palavra de Deus. Então, se a gente vai pelo princípio, a gente faz com alegria. Mas se a gente vai pelo natural, fica pesado demais. Então, eu queria convidar a igreja para trazer o dízimo e oferta. Se você entende esse princípio, agora no altar. Se você não entende, fique em paz, onde é que você estiver. Deus não quer dinheiro, Deus quer o nosso coração, que vale muito mais do que dinheiro para Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Queria pedir à igreja para ficar de pé. Hoje a gente tem algumas orações para fazer. Essa semana a gente está orando por Moçambique. Então o nosso momento missionário de hoje é Moçambique, um país da África, onde o pastor Juliano já foi, conhece bem a realidade daquele lugar. É um país que tem quase 40% de cristãos, mas que sofre uma grande perseguição por causa do extremismo islâmico. E igrejas são queimadas, hospitais são queimados, os cristãos são perseguidos naquele lugar. E a gente vai orar para que Deus, né, liberte Moçambique desse extremismo, que a nação conheça o amor de Jesus, conheça essa fonte inesgotável de vida, que é a palavra de Deus. Você anote para orar durante a semana por Moçambique,
para que Deus fortaleça os pastores, que fortaleça os missionários que estão ali naquele lugar, gastando a sua vida ali, pregando o evangelho. É um lugar de muita dificuldade, até na questão de locomoção, né, pastor? O pastor conta que uma vez viajou 24 horas sentado num banco de coco, um fardo de coco. Então é difícil. 27 horas, né? Então, difícil viajar, inclusive, pregar o evangelho. Mas a gente precisa orar por Moçambique. Outra coisa, essa semana que passou foi uma semana muito pesada, né? Para a igreja, para os membros. A gente teve muitos falecimentos de irmãos amados, né? Então a gente precisa orar. Eu vou falar algo aqui, né? Para que a gente ore também. O Dieguinho, perdeu o vovô dele essa semana. O Marcelino perdeu a mãe. O Rodrigo Branco perdeu a mamãe também essa semana. A Kênia, né? Perdeu o primo, né, Kênia? O que mais tem aqui? Pastor Phil, lá dos Estados Unidos, estava doente também, fez o exame do coronavírus, está esperando o resultado. Já saiu, pastor? Ainda não, né? Sai próxima semana. E a gente vai orar também pelo bebezinho, né? O Luiz, da Clara e do Renner. O Luiz, o Luiz, bebezinho, da Clara e do Renner. Joel, tem uns aniversariantes aqui, vou falar. Então a gente tem esses motivos de orações para que Deus console essas famílias, né? Para que Deus dê saúde, a gente vai orar por eles. E temos os aniversariantes também. Joel, Joel dia 15, Dona Eva dia 16, Juliana dia 16, Agnes foi dia 17, Maria Clara dia 21, a Sarinha também dia 25. Tem a Aninha também, a prima da Sarinha, a gente vai orar também, né? Então, feche os seus olhos. Depois, o Fernando, a Renata e o Thierry, a gente ora semana que vem, que está mais perto do domingo. Amém? Então, feche os seus olhos aí, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos te render graças pela tua palavra, ó Deus, por essa fonte inesgotável de alegria, de consolo, de fortaleza, ó Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, ó Pai, esse estudo que nós vamos começar, que o Senhor venha capacitar os professores, que o Senhor venha motivar, ó Deus, o coração daqueles que se propõem, ó Deus, a estudar a palavra conosco, que não haja desânimo, ó Deus, mas que haja perseverança, que o Senhor, Deus, revele a tua palavra para nós, que o Senhor rasgue o céu, ó Deus, e nos mostre as coisas que estão ocultas, ó Pai, dos homens, desse mundo, ó Pai, que o Senhor revela só para os seus. Ó Deus, nós consagramos esse curso ao Senhor, nós pedimos, ó Deus, a graça, a intervenção do Senhor, que o Senhor, Deus, abençoe a cada um, desde o professor até aqueles que vão estudar, a equipe técnica, ó Deus, que vai transmitir esses cultos, que vai fazer as artes, que o Senhor possa abençoar cada um, ó Deus, para que esse curso, ó Pai, seja para crescimento do teu povo, crescimento do teu reino, para fortalecimento da nossa fé. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós apresentamos também, ó Pai, e consagramos diante do Senhor os dízimos, as ofertas, pedimos que o Senhor possa multiplicar esse dinheiro, ó Deus, para que ele seja mais do que suficiente para as nossas despesas, para os nossos programas, para as nossas atividades, ó Deus, que ele seja para alimentar também, ó Deus, o necessitado, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor proveja todas as coisas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos, ó Deus, pela fidelidade do Senhor conosco, com esse ministério, ó Deus. Declaramos, ó Pai, que somos sustentados pela mão do Senhor. E é só pelo Senhor, Deus, e nós te agradecemos por isso. Senhor, nós oramos também para que o Espírito Santo, ó Deus, console todas as famílias, ó Deus, que citamos aqui. Console, ó Deus, o Diego, a sua família, console o Marcelino, o Rodrigo Branco, ó Deus, a Kênia, ó Pai. Abençoamos também o pastor José, Deus, em nome de Jesus, fortalece a saúde dele, em nome de Jesus Cristo, que fortalece o ministério, ó Deus, fortalece a força do pastor José, que tanto nós amamos, ó Deus, que temos um carinho muito grande com ele, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor dê paz, que o Senhor, em meio a essa perda, ó Deus, que o Senhor enche os corações também de alegria, ó Deus, no Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo, o Senhor é um Deus de justiça, é um Deus de amor. Então, que esses princípios, ó Deus, possam alegrar o coração dos teus filhos, ó Deus, que perderam
os seus parentes, seus entes queridos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Restaura, ó Pai, a saúde do pastor Fio. Restaura, ó Deus, a saúde do Luiz, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que ele saia, ó Deus, daquele hospital com saúde, ó Deus, com vigor, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor tire toda a sequela, ó Deus, em nome de Jesus. Que ele cresça forte, ó Deus, que ele cresça um homem do Senhor, ó Pai, para pregar o evangelho do Senhor, para levar a alegria, a paz e a palavra do Senhor por esse mundo, ó Deus, em nome de Jesus. Toca no coraçãozinho dele, ó Deus. Em nome de Jesus, e sara esse coração. Em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, pela Eva, pela Juliana, pela Agnes, pela Maria Clara, Senhor, em nome de Jesus, pela Aninha, pela Sarinha, ó Pai. Que o Senhor possa abençoá-los, Deus, em nome de Jesus, trazendo alegria no coração, trazendo paz, dando muitos anos de vida, ó Deus, saúde, Senhor, presença do Senhor. E que o Senhor, ó Deus, prepare um caminho plano para eles, ó Deus, em nome de Jesus. Que eles tenham uma velhice farta de dias, ó Deus, no Senhor. Que eles possam olhar para trás, ó Deus, para a vida que eles vão ter e se alegrem no Senhor. Que eles reconheçam a bondade do Senhor, que eles reconheçam, ó Deus, o carinho do Senhor com a vida deles. Que o Senhor guarde a eles de todo mal. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pode se sentar. Bom dia, a paz, tudo bem com vocês? Que bom que vocês vieram, que bom que vocês estão aqui para a gente poder estudar a palavra de Deus. Não tem nada melhor não, tem, Lourdes? Como é bom ouvir a voz de Deus, como é bom ser direcionado por Deus. Gente, quando Deus fala com a gente é tão bom, né? A gente se sente tão importante. Eu sou meio bobo, às vezes, eu estudei numa sala, sabe, que tinha 50 alunos, Léo, 50 alunos. E eu me achava tão importante quando o professor sabia meu nome e falava comigo, sabe? Eu pensava assim, não, que tem 50 alunos, o professor sabe meu nome e está direcionando a palavra a mim. Eu me sentia tão importante, porque professor é importante, professor é sábio, professor, né, é uma profissão tão linda. Agora imagina quando o Senhor do universo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Criador de toda a terra, para Marcos e fala, Marcos, meu filho, eu tenho uma palavra para você. Irmão, eu já vou nas nuvens antes da palavra, né? Às vezes a palavra me faz descer das nuvens também, né? A palavra assim, não, baixa a bola aí que você está precisando, na verdade, meu filho, é um corretivo. Mas só do Senhor chamar nosso nome. É maravilhoso. E hoje eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para nós, uma palavra do céu, né? Queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Oséias, capítulo 4. Eu vou muito na linha do que o pastor Fabiano começou a falar, da importância de conhecermos a palavra de Deus. E aí eu queria te animar mesmo a mandar aí o seu nome no grupo da igreja, para alguém que você conhece da igreja, manda o seu telefone. Nós vamos criar uma lista, né, de WhatsApp, ou talvez de Telegram, para mandar o material. Curta o canal, né, você que está assistindo aí, curta o canal, se inscreva no canal, para que você receba as notificações dos vídeos, porque vai ser um tempo de ouro nas nossas vidas. Vai ser um tempo precioso nas nossas vidas, onde estudaremos a palavra do Senhor. Isso vai marcar. Eu creio, eu estou muito animado. Estou muito animado. Esse tempo que vai começar na nossa vida, eu sei que será uma das melhores fases da minha vida. Eu tenho certeza disso, né? Pelo compromisso que teremos de buscar, e quando a gente busca, a gente acha, pelo compromisso que teremos de estudar, isso vai enriquecer o nosso coração. Amém? O pastor Fabiano falou de Moçambique. Moçambique, acho que eu amo demais aquele povo. Moçambique é diferente de outros países, outras culturas. Às vezes a gente vai em outros países e eles são hostis com estrangeiros, às vezes eles olham para a gente assim meio desconfiado. O moçambicano, quando você chega, ele já vai te abrir um sorriso, já vai te dar um beijo, um abraço. Não sei como é que eles estão fazendo nesse tempo de coronavírus, porque um dia eu e a Nath, nós pregamos numa igreja lá e nós recebemos
mais de 100 beijos no rosto, né? O meu rosto, no final, já estava assim, né, com os 2 dedos de gordura, de camada, mas foi gostoso demais. Foi gostoso demais. Eles traziam beijos, abraço, trazia frango, trazia milho. E é o povo mais alegre que eu conheço na face da terra. Eles dançam na presença do Senhor. É um povo que tem uma sede de Deus. A gente ia dormir, às vezes, cansado, né? Meia-noite, né? E aí a gente, às vezes, eu acordava 4 horas da manhã, eu estava dormindo, né? Perto da igreja, eu escutava eles cantando. Aí eu dormia de novo, acordava às 5 da manhã, eles estavam cantando. É um povo que tem fome e sede de Deus. Mas é um povo muito carente da palavra. E por eles serem carentes da palavra, a cultura deles mistura com o cristianismo deles. Então, tem algumas coisas, isso que nós fomos para fazer lá, através da Jami, dar treinamento teológico. Então, eles fazem iniciação cultural com os jovens da igreja. Às vezes, eles misturam, eles fazem feitiço na igreja, para a igreja encher. Eles misturam o misticismo que eles trouxeram da cultura deles com a pureza da palavra, porque eles precisam de professores, eles precisam da palavra. E a Igreja Batista, a Jami, né? A Junta Missionária fazendo um trabalho maravilhoso lá, para que isso seja transformado. Então, quando eu tive lá, 10 anos atrás, existiam alguns pastores que tinham mais de uma esposa, porque a lei permitia, e a religião anterior permitia. Então, esses pastores, às vezes, no treinamento deles, antes de consolidar, eles eram perseguidos e eles tinham que fugir, e eles traziam aquela bagagem não consolidada do Evangelho, e eles misturavam tudo, e eles começavam uma igreja onde eles iam com aquilo que eles tinham, e às vezes eles sofriam por falta de direção. Pastor, nós não temos esse tipo de problema, você que pensa. Só alguém de outra cultura que chegar aqui, que tem uma pureza cultural, uma experiência cultural diferente, vai chegar para nós e vai falar assim: olha, vocês deixam sim a cultura de vocês interferir no seu cristianismo. Por isso que muitas igrejas estão aceitando o divórcio, muitas igrejas estão aceitando o homossexualismo, muitas igrejas estão aceitando o aborto, porque a cultura está forçando, está para entrar. E se nós não tivermos uma base muito forte na palavra, a gente vai ser misturado e nós vamos ser destruídos. Que palavra pesada. Que palavra pesada. Mas é exatamente o que Oséias 4, 5 e 6 diz. Dá uma olhada aí. Olha o que fala aqui. Dia e noite vocês andam sem rumo, e os profetas fazem o mesmo. Vou acabar com Israel, a mãe de vocês. 6. O meu povo não quer saber de mim, por isso está sendo destruído. E vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim. Esqueceram as minhas leis. Repete comigo aí. Esqueceram as minhas leis. Esqueceram as minhas leis. Obrigado. Portanto, eu não os aceito mais como meus sacerdotes, nem aceitarei os seus filhos como os meus sacerdotes. Irmão, que palavra forte, difícil, que pancada essa turma recebeu. A Almeida, Revista e Atualizada, fala assim, né? Tropeçarás de dia e o profeta contigo tropeçará de noite. Imagina alguém que é tão cego que não consegue caminhar de dia, vai tropeçar de dia. E o versículo 6 fala assim: o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. E lá na frente ele fala assim: olha, vocês rejeitaram o conhecimento. Por isso eu vou rejeitar você e vou rejeitar o seu filho, os seus filhos, porque vocês esqueceram da lei de Deus. Irmãos, essa palavra ela vai explicar, Oséias está explicando todo o processo do povo de Deus, de queda, da entrada do pecado, da entrada da idolatria, do exílio, e aqui Deus está mostrando, olha, vocês foram levados porque vocês abandonaram aquilo que vocês tinham de mais precioso, as minhas leis. E por isso vocês perderam a direção, vocês perderam a luz. O pastor Fabiano leu um texto do Salmo 119,
Salmo 119, versículo 105, né? A Aline Barros nos ensinou. Tua palavra é luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés. A tua lei é lâmpada para os meus pés. A palavra de Deus é o que vai fazer com que a gente ande nesse mundo de trevas, mas não ande em trevas. E uma coisa, irmão, muito forte é que às vezes a gente gosta, a gente fala de Deus, a gente canta para Deus, mas a gente não tem um relacionamento, uma proximidade com a palavra de Deus. E Deus fala, quando você abre mão da minha palavra, você abre mão de mim. Quando você rejeita a minha palavra, você me rejeita. Então Deus entende que a rejeição à palavra e ao ensino é rejeição a Ele. Como nós precisamos melhorar no ensino. Como nós precisamos ter mais tempo para aprender de Deus. Pastor, será que isso acontece com a gente hoje, esse risco de nós sermos destruídos por falta de conhecimento da palavra de Deus? Cada um responde por si. E a pergunta que Deus me faz é, Gil, quanto tempo, meu filho, você gasta do seu dia para estudar a minha lei, a minha palavra? Gil, qual que é o tempo? Porque eu tenho uma hora que é uma hora de qualidade, onde tudo que eu leio eu aprendo, eu tenho minha hora de ânimo, de força, que normalmente eu dou para o meu trabalho, e eu tenho a minha hora de descanso, de fazer o que sobrou, que é o final do dia, que é a hora que eu vou para a palavra de Deus. Filho, qual que é o lugar de prioridade que a palavra tem na sua vida? E aí ele fala, porque me rejeitaste o meu conhecimento. Vocês me rejeitaram, e por isso, automaticamente, eu rejeitarei vocês, porque vocês deram as costas para mim. E tudo que aconteceu de tragédia com o povo, irmão, por incrível que pareça, não foi por causa do pecado, Marcos, não foi por causa do bezerro de ouro, foi por não terem esperado a lei. Vocês estão me entendendo? Não foi por causa do pecado. O pecado, quando tem arrependimento, o Senhor perdoa, mas foi porque eles abriram mão do conhecimento. Olha o que está escrito lá em Isaías. Vamos comigo para Isaías 5. Isaías vai explicar por que o povo foi para o exílio. Por que eles passaram tanta fome e tanta sede. E a pior fome que existe é quando a gente não tem um apetite, e aí a gente não come, e aí a gente morre. Como nós precisamos melhorar o nosso apetite pela palavra de Deus. Esse tempo nós vamos ter essa chance. Excelentes professores. Excelente material. A palavra de Deus revelada com a unção do Espírito para nos fortalecer, nos alimentar e matar a nossa sede. Olha o que Isaías fala. Portanto, por causa da desobediência, o meu povo será levado prisioneiro para fora do país. O povo e as autoridades morrerão de fome e sede. Essa desobediência aí, quando a gente vai pesquisar, e aí eu queria indicar muito para você, para ter outras traduções da Bíblia, ter várias traduções diferentes, porque vai enriquecer o seu estudo. Existem algumas palavras que não existem correspondente no português, então cada tradutor vai tentar traduzir aquilo de uma forma. Existem algumas traduções que são dos manuscritos mais antigos, são mais fiéis, os copistas iam copiando e às vezes eles mudavam alguma coisa, algumas traduções são mais recentes e outras são mais antigas. Então é bom que nós tenhamos outras traduções. E nesse texto, a Almeida fala assim, por falta de entendimento. Por falta de entendimento da palavra de Deus, o meu povo será levado cativo. A nova tradução transformadora, nova versão transformadora, que é essa aqui, que é muito boa, eu queria indicar essa Bíblia, né? Fala assim, porque não me conhecem, não conhecem a minha lei. Vocês estão com fome e com sede. Será que a gente consegue identificar sede na nossa alma? Eu consigo. Às vezes, num atendimento, eu converso com alguém, e ela fala assim, pastor, eu tenho tudo. Pastor, eu tenho tudo. Eu vivo uma vida ideal, mas tem uma angústia na minha alma.
E na hora vem um pensamento assim: essa angústia é uma fome e é uma sede que só pode ser saciada pelo conhecimento de Deus que é revelado na palavra de Deus. E eu lendo ontem, alguns comentários sobre esse texto, eu li uma história de um lorde escocês. Esse lorde era muito rico, tinha muitas terras, mas o pai dele tinha morrido miserável. O pai dele morreu num abrigo como um mendigo, não teve tratamento, não foi acompanhado. E assim que o pai dele morreu naquele lugar abandonado, porque não tinha recurso para tratar, nem pessoas para poder acompanhar aquele homem, foi um prospector na propriedade do filho, e esse prospector conseguiu encontrar metais preciosos naquela propriedade dele. E esses metais fizeram com que toda a dívida familiar fosse paga, e lá na Escócia, aquele que tem muita grana se torna lorde, e esse cara ficou milionário. E aí um dia esse cara falou assim: o meu pai morreu na miséria, porque ele era milionário, mas ele não sabia que era milionário. Irmãos, infelizmente, para quantas pessoas essa palavra, que é algo tão precioso, que custa tão caro, para quantas pessoas essa palavra não passa de desperdício de papel? Eu já dei Bíblia para a gente, a pessoa fala: você tem Bíblia? Não, eu dou a Bíblia, a pessoa olha assim, tipo assim, eu queria um pão, eu queria... Nela, na palavra de Deus, estão contidas as mais ricas promessas que alguém pode receber. Promessa de graça, de plenitude, como o pastor Fabiano falou, de alegria. E nós estamos, talvez, em cima de um grande tesouro. Como aquele homem estava dormindo na propriedade dele, sem saber que é milionário, porque não se aprofunda naquilo que o Senhor tem nos dado. Aqui tem vitória sobre o inimigo, irmão. Aqui tem força, aqui tem luz, aqui tem alimento. Mas isso precisa ser explorado como uma mina, precisa ser prospectado, precisa ser sondado, para que nós não vivamos como mendigos espirituais, como muitos têm vivido, como mendigos cristãos, mendigando pão, mendigando luz, e para nós o Senhor disponibilizou algo tão precioso, que a gente entenda isso. E aí a palavra é um pouco dura, assim, para a igreja que estuda muito a palavra de Deus. A gente lê a Bíblia todo ano, a gente tem o Techuvá, que são 10 dias de estudo, de manhã, de tarde, de noite. Mas o Senhor está nos levando, irmãos, a algo muito... A gente precisa entender que o mundo está vindo para nós com muita bandeja. Muita bandeja de conhecimento, muita bandeja de distração. É muito fácil. Irmão, se eu quisesse assistir um filme 10 anos atrás, eu tinha que ir na locadora. E aí eu só aguentava pagar um só, Marcos. Pagava um só. Aí o cara falava assim: se você levar 2, ao invés de entregar segunda, você entrega terça. Irmão, eu ficava na alegria. Porque eu escolhia, eu ficava lá meia hora, 1 hora dentro da locadora, Júnior, para assistir aquele filme. O Júnior tem uma locadora lá na casa dele. Esse dia eu fui na casa do Júnior, tem uma locadora lá, Marcos. Uma locadora. O Júnior não tinha esse problema, mas eu tinha. Pegava as fitas, Leozão, uns cassetes, a VHS. Irmão, hoje, se você quiser... Outro dia eu li um artigo que um ser humano não consegue, em toda a sua vida, assistir todo o material de filme que está sendo produzido nesse momento. Está disponível para você no seu celular, está disponível para você no seu
na sua televisão. É muita bandeja de alimento suspeito, duvidoso. Rede social, Marcos, você já tem TikTok? Tem que ter. Você tem que ter TikTok, Marcos. Você aprende, o pessoal vai falar um negócio assim, vocês já viram? Dá um coice, né? Quem já viu aqui o TikTok? Você está rindo, né, debaixo dessa máscara aqui, né? Que eu sei. É um negócio estranho. Você entra lá, o pessoal faz assim, dá um coice para trás, né? Mas todo mundo daqui a pouco vai ter que ter, viu, Lúcio? Você pode comprar o seu TikTok, você não vai ter não, né, Lúcio? Eu já tenho o meu TikTok, eu só não estou dando os coices ainda. Na verdade, a Luísa fez o TikTok para mim, para acompanhá-la. É tanta rede social que não vai caber no seu tempo, na sua mente. E está vindo muito alimento. E Daniel um dia falou assim, olha, eu não vou entrar nessa, eu quero alimento do meu pai. Está lá em Daniel capítulo 1. E a Bíblia fala que Daniel ficou saudável e todos os outros ficaram doentes. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ter tanta distração e nós vamos adoecer. Eu queria só fazer, né, um exercício com vocês. Não precisa você ler, mas anota Daniel 9, Esdras 9 e Neemias 9. Daniel profetizou lá da Babilônia um pouquinho antes do pessoal começar a voltar. Esdras profetizou, o templo já estava sendo construído. Neemias profetizou, né, e voltou, na verdade, o livro dele, eu creio que ele também era um homem de Deus, um profeta, mas Neemias foi na volta para construir os muros, depois do exílio. E os três, eles deram o diagnóstico, eles falaram, Senhor, tem misericórdia de nós, o Senhor nos deu uma boa terra, mas hoje nós somos escravos nessa terra, porque nós abandonamos o estudo do Senhor, nós abandonamos a Tua lei, nós abandonamos as Tuas normas. Ah, pastor, e o culto? Estava rolando, cheio de idolatria, tudo misturado. Tanto de Deus entrando. Por quê? Porque a lei do Senhor foi deixada de estudar. Deixaram de estudar a lei do Senhor. Então, vou ler rapidamente, Neemias 9, 34. Fala assim, os nossos antepassados, os nossos reis, as nossas autoridades e os sacerdotes não têm cumprido a tua lei, nem têm obedecido os teus mandamentos. Aí ele vai explicar tudo o que aconteceu. E vai pedir perdão, e vai orar, e vai chorar, né? Lá na Almeida Revista Atualizada fala assim, não guardaram a lei, não deram ouvidos aos mandamentos e testemunhos. Irmão, isso não é só de sacrificar no templo, isso não é só de comparecer a um culto, isso não é só de levantar a mão e adorar, dizer que ama o Senhor e se emocionar e chorar, é estudo sistemático da palavra. Essa tradução aqui, fala... Num texto deles, fala assim, nós abandonamos as tuas normas. Neemias entende que o povo foi escravizado porque se tornou ignorante, não deu importância ao que é importante para Deus. Esdras 9:7, da mesma forma, fala assim, desde o tempo dos nossos antepassados até hoje, nós, o teu povo, temos pecado muito. Por causa dos nossos pecados, nós... Os nossos reis e os nossos sacerdotes temos caído nas mãos de estrangeiros, temos sido mortos, roubados, levados embora como prisioneiros e até hoje temos sido desprezados. Aí o 10 fala assim, mas agora, ó Deus, o que podemos dizer? Depois que tudo isso aconteceu, nós desobedecemos a todos os mandamentos. A Bíblia de Jerusalém fala assim, nós deixamos os mandamentos. Nós desprezamos a palavra, a lei e o ensino. Vocês estão me entendendo? Daniel 9, né? Então nós lemos Neemias, Esdras, agora Daniel. Daniel 9, vamos ler o 4. Daniel 9, 4, fala assim, orei ao Senhor, meu Deus, e fiz a seguinte confissão. Senhor Deus, Tu és grande e poderoso, Tu guardas a aliança que fizeste com os que Te amam e obedecem aos Teus mandamentos e sempre lhes dá provas do Teu amor. Nós temos cometido muitos pecados e maldades, fizemos coisas más e nos revoltamos contra Ti. Presta atenção, desobedecemos às Tuas leis e aos Teus mandamentos. A Bíblia de Jerusalém fala assim, afastamos
dos teus mandamentos e normas. Olha o 13, Daniel 9:13. E isso aconteceu de acordo com o que está escrito na lei de Moisés, mas mesmo assim nós não temos abandonado os nossos pecados, nem temos esforçado para seguir a tua verdade. Irmão, era muito mais do que algo superficial de culto, era um ensino sistemático de seguir a verdade de Deus. Olha o 14. Portanto, tu, ó Senhor, preparaste este castigo e fizeste cair sobre nós. Tu és Senhor nosso, tu és justo e tudo o que fazes. E nós não temos dado atenção às tuas ordens. Todos os profetas, todos os homens de Deus, eles param e eles identificam o seguinte: Deus se revelou através da sua palavra, a sua lei mostra o seu caráter e nós estamos abandonando o ensino, por isso estamos abandonando o Senhor. Que chance que nós temos, irmãos, de entrar. Pastor, eu não quero, eu não vou animar esse estudo cronológico. Irmão, sistematiza o seu dia e passa a estudar a palavra de Deus todo dia. Pastor, não tem material, compra 2 Bíblias com tradução diferente. Compra uma Bíblia boa com comentário. Leia e releia, leia e medite, leia e anote, leia e copie. Mas, irmão, o relacionamento com Deus é baseado no conhecimento dEle. E aquele povo se tornou idólatra, místico, supersticioso por causa dessa ignorância. Pastor, nós não corremos risco, corremos o risco. Tem acontecido tanta idolatria, tanto misticismo, tanta superstição dentro das igrejas, das nossas igrejas, que vocês não têm noção. Principalmente superstição. Porque todas as vezes que nós saímos da palavra, a outra coisa vai entrar. Romanos 1 e 2 fala da importância do culto racional. Vocês lembram desse texto? Da importância do culto racional e da importância da renovação da mente. Renovação de mente só é conseguida através do ensino. É o ensino que toca a mente. Pastor, isso é no Antigo Testamento? Não, depois você vai ler João 17:2, Jesus fala: a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti. Que eles conheçam a Deus. E aí fala depois, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Pastor, como é que eu conheço a Deus? Onde Deus se revela? Onde Deus se revela? Quem é o pastor Lourdes que vai falar: eis que eu tenho uma palavra para você, hein, Marcos? Antigamente o pessoal fala assim: eu sei de uma profeta lá longe, só morava longe, é impressionante. Não tinha nunca uma perto da gente, né? Vamos lá, a gente falava: vamos. Aí às vezes a gente ia, viu, Leozão? Chegava lá, até profecia de casamento tinha, nunca deu nenhum acerto. Um monte de gente saiu ferido, falou: fulano vai casar com ciclano. As irmãs davam pulo de 3 metros de altura, eu sabia, é ele mesmo que eu quero. A maioria deu tudo errado. Pastor, será que Deus não usa profeta? Não usa, Deus usa profeta. Tem grandes profetas aqui nessa igreja. Grandes homens de Deus. Deus usa a profecia hoje. Mas Deus se revela através da palavra dEle. Através da palavra dEle. E a base não é sentimento. Tem gente que fala assim: pastor, eu senti tão bom. Não, irmão, a base não é sentimento, não. Nem concordância. Pastor, eu concordo com o que você está falando. Eu não sei não, mas eu concordo. A base é conhecimento. Não pode ser simpatia. Eu gosto do tipo do ensino daquele. Não pode ser experiência. Eu tive uma experiência aquele dia que eu fui na sua igreja. Irmão, isso tudo tem valor, mas não pode ser a base. A base tem que ser a palavra de Deus, porque experiências erram. Sentimentos erram. A nossa simpatia, às vezes a gente simpatiza por coisa, por ensino, por pessoa e quebra a cara. A palavra de Deus nunca vai quebrar a sua cara. Por isso a base não pode ser outra coisa, tem que ser a palavra de Deus. Outro dia um pastor muito top chegou para mim e falou assim: pastor Gil, quando Deus fala tem paz. Então quando aquela pessoa falou comigo, veio uma paz.
Eu falei assim, irmão, paz é sentimento. Né? Tem nada dentro da gente que é mais desregulado que sentimento, não. De manhã você está sentindo bem, de noite você está sentindo mal, de manhã você está sentindo angústia, de noite você está sentindo paz. Às vezes você muda aí, oscila. Então não é sentimento, é conhecimento. Eu conheço Deus que se revelou a mim através da palavra de Deus. A Bíblia fala que as tábuas da lei ficavam num lugar muito especial, dentro da Arca da Aliança. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Dentro da arca ficavam lá as tábuas, a vara de Arão e um vaso com maná. O que eu quero dizer? A Arca da Aliança era o lugar da propiciação, onde o sacerdote fazia o sacrifício, o fogo da presença de Deus vinha e se manifestava. Não há manifestação de Deus onde a palavra não está e não tem um lugar de prioridade. Se tiver, desconfia. Porque para que a presença de Deus esteja no lugar, primeiro tem que ter a palavra dele. Fora isso, não confia no seu sentimento, não confia em nada. Irmão, Deus está num tempo, a Bíblia fala que vai ter um tempo mais difícil. Vai ter um tempo de busca, que você vai ser um tempo de aridez. Você vai buscar uma direção, vai ser mais difícil. A Bíblia fala disso. Mas nós temos um tempo de visitação. Hoje você entra no seu quarto, você abre a palavra de Deus, você fala, Deus fala comigo. Você fala assim, uau, Deus falou mesmo. Às vezes com versículo você já leu 1000 vezes. Deus te falou. E tem 3 coisas, irmãos, em relação à ignorância da palavra de Deus. Primeira coisa é que é destrutivo. A pessoa vai se destruir. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Segunda, essa ignorância, Lourdes, é voluntária. A pessoa que escreve e rejeita, ela que decide rejeitar o conhecimento está perto. Aqui eu tenho 2 Bíblias aqui. Aí eu tenho aqui o computador que eu posso fazer qualquer tipo de pergunta. Deus está... É tão fácil. Teve um tempo, irmão, na história, chamada de tempo de trevas, onde a igreja oficial proibiu a leitura da Bíblia. Ninguém lia a Bíblia, porque se você lesse a Bíblia, tem até um filme O Nome da Rosa, onde alguns eles colocaram veneno no livro, e aí, na hora que ele colocava, os monges iam ler aquele livro, ele colocava o dedo ali na página do livro, lambia, e todos os monges morriam com a língua azul, porque o conhecimento era tão proibido que eles chegavam a colocar veneno. A igreja proibiu a Bíblia, a igreja proibiu a leitura da Bíblia. Ele falava, se você ler a Bíblia, você fica louco. Então, só as pessoas que podem vão ler a Bíblia, vão ler em latim, não vão ler na sua língua, para que você justamente não entenda. Foi uma época de trevas. Nós estamos vivendo uma época parecida hoje. Pastor, você está louco? A Bíblia está aí para todo mundo. Sim, irmão, mas tem muita concorrência. Pastor, você está louco? Pessoal, todo mundo sabe ler. A Bíblia é em português. Um dos piores legados do coronavírus é que, infelizmente, a nossa educação já era débil, já era fraca. As crianças sabem empinar papagaio, sabem cabritar uma moto, sabem dançar funk, mas não sabem entender um texto. Leia um texto, fala aí, meu querido, o que você entendeu? Não entendi nada. Deixa eu ler de novo. E agora, fora da escola? Irmão, isso é, no mínimo, preocupante. E a terceira coisa, é ofensivo a Deus, a ignorância da palavra dele. Tanto que Deus fala por causa disso. Apesar de ser meu povo, o meu povo, não deixou de ser meu, não. Está sendo destruído. Irmãos, mesmo sendo alcançados por Deus, nós vamos sofrer se a gente não buscar na palavra dele o conhecimento dele. A palavra é clara: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Que nesse tempo nós tenhamos um tempo de alimento,
que a gente alimente a nossa alma, o nosso espírito, melhor do que a gente alimenta o nosso corpo. Nosso corpo a gente está fazendo as dietas, legal, estão comendo bem, né? Estão tentando, parando de beber refrigerante. E o espírito? Você está preocupado? Pode ser que seu espírito esteja anoréxico ou obeso, dependendo do tipo de alimento que você está dando para ele. Irmãos, já estou caminhando para o final, né? E aí, quando eu falo assim, você sabe que eu ainda vou demorar um pouquinho, né? Vocês estão rindo aí, né? Mas eu já estou caminhando para o final. Desde a hora que eu comecei, eu estou caminhando para o final, né? Léo? Mas nós estamos chegando num tempo, presta atenção no que eu estou falando. Eu nunca sou profético, né? O profeta aqui é o pastor Fabiano da igreja. Eu sou pastor. Mas nós estamos caminhando para um tempo. Eu e o Tiago, estamos caminhando para um tempo que o engano vai se multiplicar. O engano, a ação de um espírito de engano está encontrando o melhor terreno que ele poderia encontrar, corações ignorantes da palavra. E toda a Bíblia toda fala que, desde a época de Jesus, mas no fim aumentaria. Muitos, precisa abrir, depois você abre, né? 2 João 1,7 fala, muitos enganadores têm se espalhado pelo mundo. 2 Tessalonicenses, abre comigo 2 Tessalonicenses, por favor. 2 Tessalonicenses 2, 8 e 10 vai falar por que vem o engano, como esse enganador faz e por que ele faz. Por que ele engana? Quando é que o enganador deita e rola e já temos muito engano no mundo, mas esse engano ele vai aumentar. Por quê? Paulo, na carta aos Tessalonicenses, a segunda carta, capítulo 2, versículo 8, explica isso. Fala assim, olha, então o perverso aparecerá. E o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. Aleluia. 9. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. 10. E enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Ponto. Por que eles vão ser? Olha, eles vão ser destruídos, está escrito aí, correto? Porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Essa palavra verdade remete para a pessoa de Jesus Cristo, porque ele é a verdade. Mas essa palavra verdade também fala da verdade que é a palavra de Deus. Eles não aceitaram e não amaram. Pegar esse negócio aqui e colocar no seu melhor lugar do dia. Na hora que você tem mais neurônios ativos, na hora que você tem mais ânimo, na hora que você consegue ler e entender, colocar nesse lugar, isso demonstra amor. Porque se nós não fizermos isso, estaremos vulneráveis ao ensino de engano, que vai gerar destruição. Pastor, que palavra tensa. Paulo vai falar, querido, que Paulo fala muito de mente. Romanos 8,6, ele vai falar da mente controlada pelo Espírito. E o que toca na mente, Lourdes, não é uma oração. O que toca na mente, Marcos, não é essa música que esses homens abençoados. Aqui ninguém tem homem mesmo, tem ou não tem? Hã? Eu olhei aqui no altar, estava a Lília na bateria e 3 grandes homens de Deus tocando aqui em cima. Eu fiquei tão feliz, tão feliz. Ali é homem mesmo. Você também é homem, viu, Douglas? Eu fiquei tão feliz, né? De ver aqui. Você não gosta de ver mulher? Não gosto de ver mulher, ué. Eu prefiro mulher do que homem. Mas às vezes é tão escasso, Lourdes, homem de Deus, homem que ora. Ontem aqui, acho que tinha 2 vezes, né, Tata? No SOS, tinha 2 vezes mais a quantidade de homem do que de mulher. Teve um dia que eu fiz uma reunião de oração aqui, tinha 12 homens, não tinha nenhuma mulher. As mulheres daqui da igreja são mais de Deus que os homens, mas a gente tem homem de Deus. Isso me agrada, viu, Lourdes? Tem homem de Deus nessa igreja. Eu já fui pregar na igreja que era eu, o pastor, o resto só mulher. É bênção também, mas eu fico tão feliz quando eu vejo o homem assumindo o seu papel de ministro e de sacerdote. Como eu fico feliz.
E eu nem sei por que eu estou falando isso. Por que eu estou falando isso? Me perdi. Mas já falei, né? Mas, na verdade, eu estava falando de Paulo, que Paulo vai falar do que só não é... Ah, lembrei. Está vendo? Às vezes eu consigo voltar. Raras vezes. Aquela música abençoada aqui que o Luiz, o Fred e o Marcos estavam ministrando para nós, não toca na nossa mente. O que toca na mente é o ensino. E aí, Paulo, lá em Romanos 8,6, ele vai falar que o Espírito não controla a mente, o que controla a mente são o pecado, porque eles não amam nem obedecem à lei de Deus. Depois você lê lá Romanos 8, 6 e 7. A mente do cara é tomada por pecado. Quando ele vai dormir, ele não medita na lei do Senhor, como Salmo 1. Ele pensa na série que ele viu, ou na pornografia que ele viu, ou na briga que ele arrumou, ou na rede social dele que ninguém curtiu. A mente dele é dominada por esse século. 2 Coríntios 11:3. Vamos lá mais um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente termina. Eu estou com o relógio aqui, não vai atrasar não, tá bom? 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Pastor, tudo isso é porque vocês estão querendo que a gente participe do estudo cronológico? Não, estou querendo que você coloque a Bíblia, a palavra de Deus, como prioridade na sua vida. Acima de tudo. Porque isso vai te livrar num tempo de mentira, que a Bíblia fala que, se possível, enganará até os escolhidos. Olha, está ali, está ali na NTLH. Fala assim, vamos ler aqui vamos ler na NTLH mesmo? Fala assim, nós vamos ler do 3 e o 4. Fala assim, pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês, a parte racional, que eu acesso com conhecimento, a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura de Cristo. 4. Olha o receio de Paulo. Olha o receio de Paulo. Talvez esse receio que o Espírito Santo trouxe para Paulo é o mesmo que o Espírito Santo está trazendo para nós nesse tempo que a gente vai se aplicar ao estudo sistemático da palavra. Versículo 4. Porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia um Jesus diferente daquele que nós anunciamos. Qualquer coisa que vier, se for prosperidade, se for autoajuda, se for sucesso, vocês vão querer. Aí continua. E aceitam um espírito e um evangelho completamente diferentes do Espírito de Deus e do evangelho obrigado, Lourdes. Que receberam de nós. Irmão, é tão claro isso aqui. Paulo falou assim, continua no puro. Jesus vai falar na parábola lá do semeador, Marcos 14, ele fala assim, olha, algumas pessoas que ouvem a mensagem são como pessoas que a semente caiu na beira do caminho, a palavra de Deus caiu na beira do caminho, sabe o que acontece? Logo vem Satanás e tira a mensagem que foi semeada no coração dela. O que eu quero para a minha vida é que a palavra de Deus ocupe um lugar central, não fique à margem no caminho, não fique à beira, não fique de lado. Será que hoje está de lado? Qual que é o tempo? Qual que é a prioridade que a palavra de Deus tem na nossa vida? Porque se Satanás perceber que para você a palavra de Deus está à margem, ele vai tentar tirar. E aí ele não só tira, ele tira a verdadeira e coloca a falsa. Vão tirar a palavra de Deus da beira. Vão tirar da lateral, vão colocar no centro. Nos nossos dias, na nossa rotina diária, vamos colocar no lugar central. Vamos estabelecer como prioridade para nós, no nosso tempo e em tudo, como o pastor Fabiano falou aqui, né, do Salmo 1. Irmãos, aquele que medita, ele vai ser
próspero, ele vai ser frutífero, ele vai gerar as folhas. Está lá no Salmo 1, depois você lê Salmo 1, versículo 2 e 3. Aquele que medita na palavra de Deus, ele vai ser próspero, ele vai frutificar, a folha dele não vai murchar, vai ter sombra, vai ser referência, vai ser alguém que vive bem. Mas a destruição é o resultado de não conhecer a palavra de Deus. E a prosperidade é o resultado de ter intimidade, de conhecer. A satisfação é resultado de conhecer a palavra de Deus. Eu poderia falar aqui muito. O próprio Jesus fala lá em Mateus 22 que errais porque não conhecem a palavra de Deus, nem o poder de Deus. Não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Outro dia a Tatá mandou um vídeo falando uma relação do quanto que a pessoa lia de Bíblia e o tanto que a pessoa abandonava a pornografia. Não foi isso, Tatá? Então as pessoas davam testemunho que quando elas liam a Bíblia, elas tinham uma tendência de não caírem com a pornografia. Isso é muito claro. A Bíblia fala que a palavra de Deus nos santifica. A palavra de Deus que vai fazer com que a gente caminhe, querido. Não tem nada. Qual que é o grande problema? O grande problema é que a gente confia no que o outro lê, a gente confia na palavra profética do outro, a gente confia na unção do outro para ministrar para nós uma adoração, mas a gente não vai. Deus deu uma direção tão linda para Josué. Moisés morreu, Josué precisava entrar na terra prometida. E aí Deus chama Josué e fala assim: olha, Josué, meu servo Moisés morreu, é morto. Agora é contigo, querido, você está sozinho. A terra está cheia de inimigo, vai ter um inimigo no caminho. Esse povo que você está carregando aí, levando, é inconstante. Mas eu vou estar com você. E principalmente, olha, leva o livro. Leia o livro. Que ele seja a sua principal referência, que ele seja seu principal alimento. Irmão, Josué estava num tempo onde o Senhor se manifestava através de profeta, ele tinha Urim, Turim, ele tinha a palavra de Deus no interior dele, mas Deus fala com ele assim: olha, Josué, confia na luz que não apaga, que é constante na sua vida. Não deixa essas outras luzinhas que piscam aí, de profecia, de te atrapalhar, não. Então, lá em Josué 1:8, Deus fala com Josué assim: fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. E aí você vai entrar e vai ter vitória. É assim comigo e é assim com você. Amém? Então essa foi a palavra. Pastor, o que tem de especial no estudo cronológico que vocês vão fazer? Imagina, Lutz, que eu vou te contar uma história. E eu conto a história do João. E eu falo assim: Lutz, o João estava fazendo uma viagem, aí o carro dele tombou e ele morreu. Aí Lourdes enterraram o João, aí lá na frente, Lourdes, o João casou. Outro nome, a Lourdes está pedindo para usar outro nome. Então vou usar outro nome, abre lá em 2 Reis 13, Lourdes. 2 Reis 13, 12, abre lá que eu vou usar outro nome. Nós vamos usar o nome de Jeoás. Porque a Bíblia, quando ela foi escrita, os escritores não tiveram essa preocupação de colocar, e para mim é importante ter essa questão cronológica, porque eu entendo a mensagem. Senão eu não vou entender. Eu ia falar para a Lutz que esse moço, que mudou o nome, agora o nome dele é Pedro, ele bateu o carro lá na frente e casou. Aí eu falo: mas peraí, não morreu no negócio? Quem casou é outro, é o filho dele? E o escritor bíblico, ele não tem essa preocupação. Ele nos dá as informações e muitas vezes essas informações não estão na sua ordem lógica, cronológica. Tem trocentos exemplos. Então nós vamos organizar a cronologia da Bíblia e estudar nessa cronologia, porque vai simplificar o nosso entendimento. Amém? Olha 2 Reis 13, 12. Abriu aí, Fredão? Fala assim, ó: todas as outras coisas que Joás fez e também a sua coragem na batalha contra o rei Amazias de Judá estão escritas na história dos reis de Israel. Ok? Falou. Aí no 13 vai falar: ó, Joás morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis em Samaria, e o seu filho Jeroboão II ficou no lugar dele como rei. Falou o quê? Joás morreu. Ponto final. Aí no 14 fala assim: o profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura. Quando ele estava para morrer, o rei Jeoás foi visitá-lo.
Então o abraçou e chorou, dizendo: meu pai, o Senhor é como um exército para defender Israel. Jeoás morreu no 13, no 14 ele visita Eliseu. Então, está errado, pastor? Não, a Bíblia não está errada, está tudo certo. Mas o escritor não teve essa preocupação de organizar, que facilita demais o nosso entendimento. Então nós vamos entrar nessa jornada muito desafiadora, porque é a Bíblia toda. Deus nos deu excelentes professores, excelentes mestres. Mas além dos professores, tem uma série de atividades. E eu queria te perguntar, o que você pode fazer para nos ajudar? O Rafa está lá assistindo a gente lá de Moeda. Está congregando de Moeda. Ele vai nos ajudar de Moeda. Não vai nos dar moeda, né? Ele vai ajudar da cidade de Moeda. Você entendeu, né, Lutz? Ele vai nos ajudar lá da cidade de Moeda. Marcos está rindo ali, pensando que piada horrorosa, né? A Thaísa também. Coloca a máscara. Marcos e Thaísa, vocês estão sem máscara, por favor? Que aí eu não preciso ver vocês rindo de mim. O que vocês podem fazer para nos ajudar, né? Às vezes você está em casa. O que você pode fazer para cumprir seu ministério? Servir ao Senhor conosco, entrar nessa equipe que vai trabalhar esse tempo. Se você... Pastor, eu não sou muito bom de ensino, mas eu sei tocar, né? Leozão, estou contando contigo. Domingo vai ser 18 horas. Júnior, também estou contando contigo, você já sabe. O que você pode fazer para nos ajudar? Pastor, sou bom em redes sociais, você vai ajudar a gente divulgando. Pastor, sou bom em organização, secretaria. Nós vamos ter uma secretaria, vai ser uma escola. O que você pode fazer? Né? Nos ajude de alguma forma. Né? Na terça-feira teremos uma reunião aqui presencial, se você puder vir, né, para participar conosco, para nos ajudar. 7h30, Lutz, 7h30 da noite. Aí nós vamos ter também, essa reunião também vai ser pelo Zoom. Aí, se você quiser entrar pelo Zoom, a gente faz a reunião lá. Mas o meu apelo fica, vamos colocar a palavra do Senhor no lugar central na nossa vida. Porque é esse o lugar dela. É esse o lugar dela. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Que o Senhor nos enriqueça com o conhecimento dele. Paulo fala assim, eu já experimentei coisa demais. Paulo já tinha experimentado. Glória, honra, ele era um cara de títulos, ele era um cara honrado, ele era um cara top. E ele fala, eu tenho por perda todas as coisas. No original é assim, isso tudo para mim é cocô, é esterco. Diante da grandeza do conhecimento do Senhor. Tem nada mais alto. Não tem nada mais sublime do que conhecer o Senhor e prosseguir, conhecer todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, sem parar. Amém? Que o Senhor te abençoe. Eu queria que você ficasse de pé, eu queria orar. Eu estou muito feliz só de ter feito, olha, só de ter feito esse compromisso, irmão. Eu já estou numa alegria. Pastor Fabiano está por aí não, né? Não sei se o pessoal... Não, Bia, eu esqueci, eu ia te perguntar se o pessoal mandou, mas a gente não está transmitindo, vai transmitir depois. Né? Aí quem quiser, quem estiver vendo esse vídeo, não importa o tempo, eu ia orar, né, pelos motivos lá do chat, mas como a gente não está transmitindo ao vivo, eu vou orar pelos irmãos que estão aqui, vou orar por você também, coloque seu pedido aí diante de Deus, não importa o tempo, pode ser que você está assistindo, pode ser não, você está assistindo esse vídeo no futuro, né? Mas a oração agora alcança a sua vida. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela preciosidade que é a Tua palavra. Oh Deus, eu lembro dos pastores de Moçambique, a alegria que eles ficavam quando eles ganhavam uma Bíblia de estudo. Eu lembro, a Deus, o dia que nós entregamos uma Bíblia de estudo e Ele falou, poxa vida, quantas pessoas me prometeram isso e se esqueceram de mim. E hoje eu estou realizando um sonho que é ganhar conhecimento na palavra de Deus. Deus, hoje em dia a gente tem tanto. E a gente busca tão pouco, a gente sabe tão pouco, a gente conhece da Tua lei, dos Teus preceitos, do Teu caráter, porque o Senhor revela o Teu caráter na palavra de Deus. Caráter santo, caráter imutável, caráter amoroso e perdoador na Tua palavra. Deus, que cada um de nós aqui
nós tenhamos um compromisso com o Senhor. Deus, eu estou tão feliz de ter feito esse compromisso, de gastar esse tempo estudando mais. Que cada um de nós tenhamos um compromisso, Deus, e que o Senhor venha com o Teu Espírito para fortalecer o nosso compromisso. E o Senhor venha, Deus, com o Teu Espírito para nos ungir, para que a gente possa ler, estudar e entender e guardar, Pai. Que o Teu Espírito venha, ó Deus, descortinar, revelar todo o conhecimento do Senhor, Pai. Oh, Pai, faz a gente amar a Tua palavra, Senhor. Deus, nos ajuda com relação às nossas prioridades, tantas coisas, ó Deus, que fazemos que não são pecados, tanta coisa boa, Pai. A gente vê filmes, a gente usa as mídias sociais, são coisas boas, mas quando tomam todo o tempo que nós temos para o Senhor e para a Tua palavra, deixam de ser boas. Nos ajuda, Deus, a priorizar a Tua direção, a Tua luz, a Tua verdade, o Teu alimento. Oh, Senhor amado, eu abençoo cada um que está vendo a gente agora. Olha os pedidos de oração deles, ó Pai. Cura, traz cura, Deus, lá para a família do Seu Gilson, Senhor. Traz cura, aqueles pedidos que o pastor Fabiano já orou. Traz, ó Deus, vitória. Traz, ó Deus, esperança. Traz, ó Deus, vida. Que todo espírito de morte bata em retirada na autoridade do nome de Jesus Cristo, e que a vida do Senhor venha sobre nós. Em nome de Jesus, Deus. Que o Senhor seja louvado, Pai. Que o Senhor seja glorificado. Que o Senhor seja engrandecido nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós Te adoramos. Te entronizamos. Santificamos esse tempo, como o pastor Fabiano já orou, que teremos nesse estudo. Que o Senhor coloque sede nos nossos corações, para que nós busquemos, ó Deus, esse conhecimento de Ti. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês, agora e para sempre. Vão em paz e que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Você que está assistindo pela internet, compartilha esse vídeo aí, manda para alguém que você ama e que você sabe que precisa receber essa palavra. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.